Olá, queridos amigos, eu sou a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é O Voo do Besouro. Você já reparou o que acontece com o seu corpo quando você sente medo? O medo é um mecanismo de defesa, de autoproteção, que prepara o nosso corpo para lutar ou fugir diante de uma ameaça que o nosso cérebro interpreta como algo perigoso para nós. Então, por exemplo, uma emoção ancestral, quando nós éramos ainda primitivos e vivíamos em cavernas, saíamos para caçar e em algum momento nós poderíamos nos transformar na caça. Nós poderíamos passar de caçador para caça e um bicho enorme vir atrás da gente. E a gente olhar aquilo, sentir o medo, e o medo muitas vezes, por causa dessas reações fisiológicas que acontecem no corpo, ajudavam a gente a sobreviver numa situação de grande ameaça e perigo. Então, o que acontecia? Os nossos músculos, e o que acontece na verdade até hoje diante de uma situação de medo, os nossos músculos se enrijecem. Por quê? Para preparar a gente para lutar. A nossa frequência cardíaca aumenta. Para quê? Para preparar a gente para fugir se a ameaça for muito grande e nós sentirmos que não vamos dar conta de lutar e vencer aquela batalha. Muitas vezes nós temos até descargas intestinais, justamente para esvaziar as nossas vísceras, para nós ficarmos mais leves e podermos ter um desempenho tanto de luta quanto de fuga otimizado, melhorado. Essas e outras reações fisiológicas ocorrem no nosso corpo quando nós sentimos medo, desde a época ancestral até os dias de hoje. Mas, muitas vezes, nos dias de hoje, quando a gente sente medo, a gente não luta, porque a gente se sente às vezes impotente para lutar, por exemplo, diante de um assalto. Nem podemos, né? A gente não foge, porque a gente também, diante de um assalto, não pode fugir, senão a gente morre. Então, o que acontece, por exemplo, numa situação como essa? A gente paralisa, a gente não faz nada. O ladrão assalta, leva tudo, você se acalma. Mas veja, você sentiu várias transformações fisiológicas para se defender contra aquela ameaça e você não extravasou nenhuma delas, você congelou, você paralisou. É por isso que às vezes a gente ouve aquela expressão: o indivíduo paralisou, congelou de medo. É também uma resposta dos animais, por exemplo. Estudos científicos mostram que um rato na frente de um gato, ele pode paralisar, porque o gato é muito perspicaz e ele vai perseguir a presa se ele ver movimento. Se ele não ver movimento, ele às vezes nem percebe que o rato está ali. Então o rato paralisa. É também um mecanismo de defesa. Só que diante da situação que eu coloquei anteriormente, quando nós paralisamos de medo e não conseguimos dar uma vazão para aquele medo, ele contamina, ele altera o funcionamento dos nossos órgãos internos, podendo causar até distúrbios psíquicos. Por exemplo, a ansiedade, o pânico. A síndrome do pânico pode advir de uma situação de medo não conscientizada, não extravasada. Então, aquele medo que não pôde ter uma carga energética de luta, de fuga, ele é congelado dentro do indivíduo e se transforma em pânico. A pessoa tem medo de atravessar a rua. Veja, é um medo desproporcional, mas é uma reação diante de algo
que pode ser algo, um evento traumático anterior que não foi conscientizado, que não foi olhado, que não foi acolhido, que não foi conversado, que não foi tratado. E aquilo então se solidifica no corpo em forma de um distúrbio psicoemocional e às vezes até físico. Muito bem. O que nós temos que fazer diante de uma situação de medo que não pôde ser extravasado? A primeira coisa é a gente se conscientizar de que nós sentimos muito medo, sim. Porque às vezes a situação passa e a gente fala assim, não, eu já tô bem, não aconteceu nada, e aconteceu, e o corpo tem uma memória, ele gravou aquele evento. Às vezes ele não vai apresentar um distúrbio psíquico, mas ele pode apresentar, por exemplo, um distúrbio físico, a pessoa extremamente tensa, extremamente enrijecida, que vem para o consultório fisioterapêutico tratar uma tensão antiga que ela não sabe direito de onde surgiu. Algumas vezes surgiu de uma situação traumática de medo que nunca foi conscientizada. Principalmente, isso pode acontecer com homens, porque culturalmente os homens são educados para ter força, coragem, ok, isso é bom para homem, para mulher, para todo mundo, mas às vezes o homem não tem a oportunidade de mostrar a fragilidade, porque culturalmente isso não é bem visto, e então isso pode se transformar num distúrbio psicoemocional ou até físico, como um excesso de rigidez e de tensão muscular ou problemas cardíacos, não é? E aí, as ferramentas que a gente tem para lidar com isso é conscientizar o medo, é dizer assim, nossa, é mesmo, eu menosprezei, diminuir a importância daquela situação, mas ela teve um impacto imenso naquele momento na minha vida que ficou marcado no meu corpo. Você tem que admitir, falar, é verdade, eu senti medo mesmo, eu não sabia direito o que fazer. E a partir deste momento, você consegue ajuda. Você pode fazer uma psicoterapia, você pode pedir para um terapeuta floral elaborar uma fórmula de floral. Nós temos florais para medo extremamente positivos e benéficos e eficientes. Temos para medo de coisas conhecidas, medo de coisas desconhecidas. Existem várias categorias de medo, medo de solidão, medo de violência, e os florais vão trabalhando aquela emoção que ficou represada. E eu vou dizer uma coisa, para floral você não precisa acreditar. Eu tenho histórico de pacientes que disseram para mim, olha, eu já vou te avisando de antemão, eu não acredito no floral. E eu falo, ótimo, ótimo, porque se funcionar, não vai ser um efeito placebo, vai ser um efeito real. E via de regra é isso mesmo que acontece. Eles falam, nossa, é verdade, eu não acreditei e funcionou do mesmo jeito. Então a gente tem recursos para lidar com o medo, a partir da conscientização e a partir da aceitação da emoção e do trauma que vivemos. Podemos e deveríamos fazer uma psicoterapia. Esportes são muito bons para extravasar essa energia, para deixar você com bastante endorfina no corpo, bem calmo. E a natureza também nos ensina a lidar com o medo. Eu queria contar para vocês agora uma historinha de verdade que aconteceu comigo enquanto eu observava a natureza e que me ensinou muito sobre estratégias de lidar com o medo. Dá uma olhadinha na historinha e não esqueça de dar um like, comentar, curtir, compartilhar. Quando eu me aproximei deste besouro, pressentindo uma possível ameaça da minha presença, ele entrou dentro da toca para se proteger. Eu aguardei que ele saísse e novamente me aproximei.
Só que desta segunda vez, para se proteger de uma suposta ameaça, ao invés de entrar na toca, ele resolveu mudar de estratégia, bateu asas e voou para longe. Talvez esta seja uma estratégia para nos utilizarmos quando sentirmos medo. Ao invés de entrar na toca, voar para ver de longe e do alto.